Olá, aqui quem fala é o professor Gabriel e hoje nós daremos início à segunda parte da nossa aula Independência dos Estados Unidos. Vamos lá. Na aula passada, na primeira parte dessa aula, nós discutimos toda a formação da América do Norte e de como vários países, no momento, então reinos, comporam o processo de colonização daquela área. Especificamente, a gente parou nos ingleses e a gente vai começar a trabalhar um pouco melhor hoje como foi a relação dos ingleses naquele território. Nós discutimos bastante na aula passada a respeito de como foi a colonização inglesa, as diferenças entre as colônias do norte, colônia do centro e colônias do sul. E hoje a gente vai ver como foi o processo de Revolução Norte-Americana. A Revolução Norte-Americana que vai gerar a independência dos Estados Unidos da América, a independência das 13 colônias. Para isso a gente precisa relembrar um pouco quais foram as principais causas dessa revolução, quais foram as principais causas dessa insurreição. E eu listei algumas delas, que vocês podem encontrar em vários lugares, se vocês pesquisarem na internet. Então, elas são, basicamente, a Guerra dos Sete Anos, né, que é uma guerra que vai ser travada entre a França e a Inglaterra por vários territórios, e inclusive é uma das primeiras guerras onde a gente tem países europeus brigando em território americano, em território, né, fora do continente europeu. Essa guerra em específico é também por alguns territórios. A Inglaterra acaba saindo vitoriosa dessa guerra, porém tanto a Inglaterra quanto a França vão sair com os cofres esvaziados, assim, com uma crise econômica terrível, e é a Guerra dos Sete Anos uma das causadoras tanto da independência dos Estados Unidos pelo lado da Inglaterra, quanto da Revolução Francesa pelo lado da França. Além da Guerra dos Sete Anos, especificamente essa guerra que vai trazer inúmeros baixas, tanto em pessoas, número de pessoas que vão morrer de soldados, mas também uma baixa econômica gigantesca, uma recessão econômica gigantesca, é o que vai fazer com que a Inglaterra tente, no seu processo de recuperação econômica, cobrar mais impostos. Tá? As ideias iluministas, que eram ideias que já estavam ali, né, perambulando, vamos chamar assim, estavam circulando entre Europa, basicamente entre a França e a Inglaterra. A grande maioria dos filósofos são franceses e alguns ingleses, e nós discutimos isso já nas aulas passadas e já consolidamos talvez um pouco de quais eram essas grandes ideais iluministas, mas principalmente de contrapor o absolutismo monárquico, tá? De trazer a ideia de leis, mas essas leis baseadas em direitos civis, liberdades civis, direitos naturais, né? Lembrando um pouco do John Locke, e essa liberdade que não existia nesses regimes de absolutismo monárquico. Por mais que as revoluções inglesas trouxeram o poder para o parlamento e coibiram muitas das ações do rei, né, basicamente a monarquia constitucional na Inglaterra, ela não tinha mais o poder como a monarquia absolutista francesa tinha até a Revolução Francesa, ainda assim o papel do rei era muito importante lá, e a figura do rei ainda existia. A primeira nação que vai conseguir completamente acabar com a figura do rei no território são as 13 colônias, basicamente é os Estados Unidos da América, que vai ser a primeira nação que vai pensar num novo modelo de governo que não vai depender de um monarca, que não vai depender de um rei. As crises políticas e religiosas que já existiam na Inglaterra foram essas crises que também causaram o próprio processo de colonização inglesa, já que vários dos colonos, né, norte-americanos fugiram da Inglaterra na tentativa de conseguir viver a sua vida longe daquelas guerras, longe daquelas revoluções e longe daquelas perseguições religiosas. Então a gente tem uma leva de puritanos vindo, a gente tem uma leva de católicos fugindo, uma leva de anglicanos até mesmo fugindo. Então em vários momentos diferentes, em vários locais diferentes das 13 colônias, grandes levas de colonos fogem da Inglaterra para não vivenciar mais toda aquela balbúrdia, aquele sentimento mesmo de medo que existia na Inglaterra daquele momento. Um outro episódio que é muito importante da gente pensar é a própria crise econômica na Inglaterra, que eu já falei por conta da Guerra dos Sete Anos, e a ação que a Inglaterra vai encontrar para tentar recuperar-se economicamente, que são as leis intoleráveis, né? São leis, na verdade, que vão ser conhecidas como leis intoleráveis, a gente vai falar delas mais para frente, e a Inglaterra vai perder completamente a mão na tentativa de segurar um pouco melhor a colônia e de cobrar altos impostos. Colônia essa, né, as 13 colônias, que não eram de grande interesse da Inglaterra. No início elas foram interessantes, mas a partir do momento que a Inglaterra não acha nem ouro, nem prata, nem consegue encontrar pau-brasil, como aqui, né, os portugueses encontraram, e nem conseguem também empreender a indústria do açúcar, da cana-de-açúcar em si, a Inglaterra não via aquele território com tanto apreço. E o próprio período das revoluções fez com que a Inglaterra
se preocupasse muito mais em conter os problemas dentro do próprio reino, né? E quando eu falo Inglaterra, estou falando do Reino Unido nesse momento, então Inglaterra e Escócia, do que pensar nas suas colônias. E, basicamente, quando se pensava, quando se estava interessado nas colônias, era nas colônias do sul, que eram colônias onde você tinha uma atividade agrícola interessante, principalmente a produção de algodão, né? E que tinha mão de obra escrava, que gerava uma certa economia para a Inglaterra daquele período. A Inglaterra, então, estava desinteressada por grande parte dessas regiões, e esse desinteresse veio também muitas vezes pelo fato dos problemas que a Inglaterra estava enfrentando. Então não dava para se preocupar com a colônia e não se preocupar, por exemplo, com o que está acontecendo em Londres ou que está acontecendo, por exemplo, na Escócia. E um grande episódio, que é o que vai determinar o início desse processo revolucionário, que é a The Boston Tea Party, ou a Festa do Chá de Boston, que vai ser um momento em que vocês podem dar uma olhada um pouco aí, né, no fundo desse slide, que a gente vai falar um pouco melhor dele mais pra frente, que é o que vai mostrar exatamente os colonos, né, norte-americanos, mostrando exatamente que eles não estão mais interessados na ligação que eles tinham ou que tiveram um dia com a Inglaterra. Então eles já se reconhecem enquanto um povo diferente, eles já se reconhecem enquanto uma união, uma identidade, e que é diferente da Inglaterra, e eles vão demonstrar isso jogando aí, né, carregamentos de chá, um dos maiores símbolos da cultura inglesa até hoje, se a gente for pensar que é o chá. A rainha toma chá assim, como a gente sempre, né, ouve ou vê nos filmes e tal. Isso é uma marca da cultura inglesa, e a partir do momento que eles jogam esse carregamento de chá inglês no mar, vestido de índios, como talvez vocês podem ver aí, né, nesse desenho, nessa gravura, isso demonstra muito bem, né, esse sentimento identitário com a própria terra, com a América, e esse não reconhecimento mais desses laços com a Inglaterra. Um dos pontos mais importantes da Guerra dos Sete Anos, né, desse conflito que aconteceu na América, é a famosa Guerra Franco-Indígena, que é um conflito que vai acontecer de 1754 até 1763 e que vai envolver várias nações indígenas. Então, vários povos nativos da América que serão cooptados pelos ingleses, por uma parte, e outra parte pelos franceses. Então, os franceses vão cooptar alguns desses indígenas e vão mostrar para eles que, olha, o nosso modelo de colonização é muito melhor do que o extermínio inglês. Então vocês querem expulsar os ingleses, nós também. Então se você nos ajudar, a gente consegue expulsar esse povo daqui. Isso é muito parecido com uma coisa que aconteceu aqui no Brasil também, que foi a Revolta dos Tamoios, que envolve os franceses, né, e os portugueses. Eu já falei um pouco da Revolta dos Tamoios no vídeo passado. Eu vou deixar alguns vídeos sobre a Revolta dos Tamoios aqui, né, pelo vídeo aqui em cima. Eu não sei, aqui em cima seria melhor. Ou embaixo, enfim, para vocês conhecerem um pouco sobre a Revolta dos Tamoios e entenderem também que essa articulação dos europeus na América não é uma coisa nova. Então, franceses aqui no Brasil já pensavam nessa ideia de, né, cooptar indígenas e se utilizar realmente desses indígenas para o conflito, assim como os portugueses fizeram, e os franceses e ingleses fizeram isso também ali no norte da América. Os ingleses, como eu falei, saíram vitoriosos, tá? Os franceses perderam grande parte do território, mas mesmo vitoriosos, os ingleses saíram, como eu falei, com os cofres vazios. Aqui tem uma área, um mapa mostrando exatamente esse conflito, tá? Então, a gente pode perceber aqui, né, que esse território todo aqui em amarelo era o território pertencente à França, principalmente essa área do Quebec, tá? Aqui no Rio São Lourenço. E toda essa região já aqui em laranja é a região que pertencia aos ingleses. Os conflitos eles vão se dar bem nessas áreas de limite, né? Deixa eu fazer aqui de preto. Então são grandes batalhas que vão acontecer aqui. Os ingleses acabam saindo vitoriosos, tá? E conseguem principalmente parte desse território aqui na área de baixo. Apesar que o território da Louisiana em si só vai vir para as mãos dos ingleses, se eu não me engano, no período já após a Era Napoleônica. Listando as principais ideias iluministas que vão ser assim, primordiais nos Estados Unidos desse momento e para toda a concepção de Estado, a concepção de nação, a concepção de governo, a gente tem que lembrar principalmente a necessidade que os americanos tinham naquele período de não estarem associados mais à Inglaterra. Então a colônia não está mais associada à metrópole. A Inglaterra tem que cuidar da Inglaterra. E as 13 colônias não dependem mais da Inglaterra. Elas têm uma unidade específica, elas têm uma cultura específica. Se a gente for perceber um pouco e pensar, os norte-americanos viveram por muito tempo praticamente sozinhos,
né, sem ali a presença inglesa muito forte. Então, por mais que a Inglaterra controlasse os portos ali daquelas regiões, principalmente da região de Boston, Massachusetts, a Inglaterra não estava mais ali. Tá? Então, os norte-americanos criaram sua própria cultura, com influências de outros reinos, de outras nações, com influências indígenas, que aparentemente a gente sempre olha os Estados Unidos da América hoje e nunca lembra dessas raízes indígenas deles. Principalmente porque o que nós consumimos de cultura norte-americana é uma cultura muito branca, é uma cultura muito racista, hegemônica. Não é uma cultura que envolve o indígena. E mesmo quando a gente consome uma cultura norte-americana que envolva o negro, ela é muito segregada ainda. Então, parece filmes de comédia, né? A gente tem filmes de comédias que são feitos por negros, para negros, pelos negros, né? E que muitas vezes tem um nicho muito específico, é bem segregado, quanto a gente tem filmes de brancos para brancos. Não é que os filmes são feitos para brancos ou feitos para negros. É um aspecto, né, da cultura norte-americana, até mesmo dos negros se encontrarem juntos, uma unidade de força para lutar contra o próprio racismo e também empreender, viver a sua vida e os seus aspectos culturais. A gente vê muito bem isso, por exemplo, em Todo Mundo Odeia o Chris, a gente vê muito bem isso em Eu, a Patroa e as Crianças, em outras produções norte-americanas da cultura negra. Mas quando a gente pensa no indígena, quando a gente pensa no nativo norte-americano, ele fica meio perdido. A gente não tem muitas referências a respeito dele na indústria cultural. Voltando. Opa! Bati aqui. Bem, voltando, né, para a nossa discussão sobre as influências das ideias iluministas, então, a contestação completa da autoridade da metrópole. Então, a Inglaterra não manda em nada aqui, nós nos administramos, nós sempre fizemos o nosso comércio, nós sempre nos controlamos e entendemos, então não vão ser vocês ingleses que vão agora controlar, né, ou querer apertar, ser um pouco mais rígido porque vocês querem dinheiro. Eles queriam uma queda da monarquia, mas não no sentido de acabar com o rei, até porque o rei está na Inglaterra. Então, isso não é um problema nosso, isso é um problema dos ingleses. A gente está interessado em que o poder do rei, o poder do monarca, não seja válido aqui. Não seja válido aqui na América. A liberdade política, então a necessidade da criação de um governo próprio, onde a própria colônia, ou as 13 colônias, pudessem se administrar e pensar no seu lugar, pensar na sua região, o que é interessante aqui. E também pensar no aspecto religioso, lembrando que por mais que a grande maioria nesse momento, praticamente todos, são cristãos ali naquele momento, são de denominações do cristianismo bem diferentes. Então, alguns são calvinistas, alguns são anglicanos, outros católicos, outros puritanos. Então, a gente tem uma diversidade ali de cristianismos, vamos chamar assim, grande. Então, cada um quer pensar na lei também pensando na sua concepção religiosa, na sua concepção de Deus. A gente tem também a ideia da liberdade civil, então uma liberdade de direitos, que a gente tem que tomar muito cuidado, porque quando a gente fala de liberdade civil nos Estados Unidos nesse momento, não pense que isso eu estou incluindo as mulheres, não pense que eu estou incluindo as crianças, não pense que eu estou incluindo os negros, tá? Então uma liberdade civil entre os homens brancos, digamos assim. E que hoje nos soa extremamente arrogante, preconceituoso, racista, machista, enfim. Mas que funciona para aquele período. A gente não pode também ir com os nossos olhos de 2020, com os nossos olhos, com as nossas concepções, olhar para os caras lá no passado e dizer, vocês estão errados. De certa forma, eles estão, mas a gente não pode ir com os valores do nosso presente para o passado. Não funciona assim. A gente tem que entender o passado pelo próprio passado e entender os processos que levaram a revolução a acontecer ali naquele momento, porque isso era urgente para eles, tá? Esse cara que tá aparecendo do lado para vocês é o Benjamin Franklin, ele é muito famoso em filmes e desenhos também. Ele é muito importante porque ele é um dos camaradas que vai estudar na França, estudar na Inglaterra, tá? E que vai conhecer muito dessas ideias iluministas e vai trazer esses livros, esses textos que ele havia lido lá, então os textos de John Locke, de Rousseau, né, de outros, principalmente do Locke, aqui no caso das liberdades, ele vai trazer isso para o processo revolucionário norte-americano e isso vai influenciar muito, muito mesmo a declaração ali da independência norte-americana que a gente vai ver mais pra frente, tá? Uma outra coisa, a liberdade religiosa, que é algo que eles queriam muito, tanto é que era uma demanda deles desde que eles fugiram da Inglaterra, então desde os antepassados desses colonos que estão vivendo esse período da Revolução. E o sufrágio, né, que não chega a ser universal nesse momento, mas é um sufrágio, ou seja, o direito ao voto, o direito a escolher os seus governantes, coisa que não existe numa monarquia, onde se respeita uma linha de sucessão hereditária e uma linha de sucessão vitalícia, né? Um poder, no caso, vitalício.
Na tentativa de recuperação econômica, a Inglaterra então lança taxas, né, também conhecidos como os Autos de Townshend, que vão ser interpretados né, ditos, né, pelos norte-americanos como as leis intoleráveis. Então, ou seja, é intolerável, não dá para tolerar isso porque são leis absurdas. São várias e várias leis. Eu trouxe as 3 mais famosas para vocês, até porque não cabe a nós aqui ficar olhando todas elas, né? Mas se vocês quiserem pesquisar, fiquem à vontade. Mas as principais são a lei do selo, a lei do açúcar e a lei do chá. A lei do selo imprimia em que toda comunicação que circulasse, mensagens, cartas, bilhetes, que circulassem dentro das 13 colônias precisavam ter um selo inglês e esse selo custava X e que não custava tão barato assim. Antes desse selo era um selo comum, era um selo postal, era um selo que não era tão caro assim, ou nem às vezes existia essa questão do selo, mas agora você precisa desse selo timbrado, né, em inglês. E esse selo você tem que comprar nesse serviço postal, e esse serviço postal é controlado pela Inglaterra. Qualquer tipo de bilhete, carta que fosse encontrado no bolso de alguém, por exemplo, na casa de alguém, sem esse selo, a partir da data, né, dessa lei, era completamente rasgado e a pessoa provavelmente seria presa, até mesmo morta. Então, ela tinha que pagar esse valor, e era um valor exorbitante, tá? Então, os colonos não vão aceitar isso, principalmente porque eles não tinham isso. Depois vem a lei do açúcar. A lei do açúcar era uma lei mais específica ainda, que proibia o comércio de açúcar não vindo de colônias inglesas. Então a Inglaterra tinha as Antilhas, que são ilhas, né, onde a Inglaterra empreendia a indústria do açúcar. Lá a cana-de-açúcar havia se desenvolvido muito bem. E os ingleses obrigavam os norte-americanos a comprar açúcar apenas dessa área, das Antilhas inglesas. Quem controlava os portos? A Inglaterra. Então, o que significa isso? Por exemplo, se um norte-americano quisesse comprar açúcar vindo do Brasil, né, vendido pelos portugueses, ele não poderia comprar. Por mais que o açúcar brasileiro fosse de melhor qualidade e até mesmo mais barato, os norte-americanos eram obrigados a comprar o açúcar vindo das Antilhas inglesas, que muitas vezes não eram de tão boa qualidade quanto o nosso, por exemplo, e que às vezes era mais caro. Então, os ingleses obrigavam os norte-americanos a comprar o açúcar somente deles. E isso era uma coisa que não existia. Então, antes, os norte-americanos tinham uma coisa chamada de comércio triangular. Também vou colocar um vídeo aqui para vocês darem uma olhada sobre comércio triangular. E era um comércio livre. Justamente pelo fato de que a Inglaterra não estava preocupada com aquela área, eles tinham uma certa liberdade para fazer os seus comércios e travar isso por anos. E agora chega a Inglaterra e diz: não, vocês não vão consumir mais, vocês não vão mais manter comércio com essas outras colônias ou com essas outras áreas. Vocês só vão comprar o produto nosso e é nesse preço e é isso aí. E não pode se entrar outro produto que não seja inglês. E a última lei, que vai ser a lei do chá, que vai ser uma lei extremamente rigorosa, que vai fazer com que todo chá consumido na colônia tem que ser comprado apenas de uma empresa específica da Inglaterra ou vindo da Inglaterra. Então você não pode comprar, perdão. Então você não pode comprar chá de nenhuma outra colônia, nenhum outro povo, você só pode comprar chá vindo da Inglaterra, daquela empresa específica. E isso vai gerar duas coisas muito claras. Primeiro, com a festa do chá de Boston, que vai fazer com que os colonos, né, tenham uma ação de jogar o chá na Baía de Boston. Já vou mostrar para vocês algumas figuras, ilustrações a respeito disso. E uma outra coisa que é bem clara, os norte-americanos não têm o costume de tomar chá como os ingleses. Eles tomam chá, talvez até muito mais do que nós aqui no Brasil, até porque nós tomamos muito café, mas eles não tomam chá como os ingleses tomam. Isso é uma marca cultural exatamente desse afastamento dessa cultura inglesa ali nos Estados Unidos, perdão. Em dezembro de 1773, a gente tem esse episódio conhecido como The Boston Tea Party, ou a Festa do Chá de Boston, em que colonos norte-americanos vão se fantasiar de indígenas, eles vão colocar penachos, cocares, né, e vão se fantasiar de indígenas e vão fazer barulho, né, como músicas, né, da cultura norte-americana, dos nativos norte-americanos, e eles vão invadir esses carregamentos de chá, tá? De chá inglês chegando ali nas colônias, principalmente chegando na colônia, no porto de Boston, que era o principal porto, perdão, que era o principal porto daquele momento, daquele lugar, e eles vão invadir esses navios e vão jogar na Baía de Boston praticamente uma média de 45 toneladas de chá no porto de Boston. São muitas e muitas e muitas caixas de chá, tá?
Então, vai gerar um prejuízo absurdo para a Inglaterra. Isso vai ficar muito conhecido porque as pessoas saíram para as ruas para ver o que estava acontecendo, né? Foi bem na calada da noite. Então, ficou muito, muito famoso esse episódio porque ele iniciou o processo de revolução. Então, mostra exatamente o que? Aquele norte-americano que está cansado da Inglaterra, que está ali se apegando ao que? A própria terra, se apegando à América. Então, eles estão vestidos de índios, né? De nativos norte-americanos. E eles estão derrubando o maior símbolo aí da cultura inglesa, vamos pensar assim, naquele momento. Até hoje é um símbolo muito forte que é o chá. Então isso demonstra exatamente esse afastamento, essa ruptura necessária que eles encontraram de dizer: nós não queremos mais vocês aqui, nós não respeitamos vocês e as leis que vocês impõem são intoleráveis, as leis que vocês impõem são impossíveis, nós não vamos aceitar isso, mesmo que a gente tenha que ir para uma guerra, para uma batalha, para um conflito armado, que é o que vai acontecer posteriormente. Alguns relatos dizem que a Baía de Boston ficou assim até meio alaranjada com o excesso, com o número, né, de chás que estavam ali sendo jogados na Baía de Boston. Um relato de época, né, do George Reeves, ele diz assim, eu vou ler aqui para vocês para a gente discutir um pouco, né? O George Reeves, ele participou, ele viu basicamente isso acontecendo e ele relata num diário dele. Então ele diz: de manhã, depois que nós atiramos o chá ao mar, descobrimos que ainda havia grandes quantidades boiando sobre a água. Para evitar que qualquer pessoa pudesse pegar esse chá para uso pessoal, foram enviados 3 pequenos barcos a todos os lugares onde ele ainda podia ser avistado, onde boiava. Ali os homens o empurravam o chá com remos até que ele ficasse completamente molhado e, com isso, inaproveitável. Então eles destruíram toneladas de chá inglês. Isso causou um prejuízo absurdo para a Inglaterra, que vai revidar a altura. Aqui uma gravura colorida posteriormente, só para vocês terem, né, uma visão do que aconteceu, né, desses carregamentos de chá, caixas e caixas de chá sendo jogadas aí na Baía de Boston. E uma charge que apareceu na época, muito importante para a gente entender um pouco desse sentimento, né, que os norte-americanos das 13 colônias estavam tendo naquele momento. Então, nessa cena, a gente, né, vê escrito aqui embaixo, né, The Able Doctor, né, deixa eu ver se eu consigo. Opa, grifou aqui. The Able Doctor or America Swallowing the Bitter Drought. Seria uma tradução do, sei lá, o nobre doutor ou a América, né? Engolindo não chá, mas engolindo o caldo amargo, digamos assim. O que seria esse caldo amargo, né? Se vocês notarem aqui, a gente tem uma mulher que é a representação da América, uma indígena, tá? Então é a América sendo aí segurada, né? E uma outra personagem com roupas bem características inglesas derrubando aí um bule de chá na América. Então, fazendo a América engolir esse chá. Então é a Inglaterra fazendo a América engolir o seu poder. A Britânia, que seria a representação da Grã-Bretanha, né? Ela tá ali, ó, indignada com essa ação, porque não seria a ideia da Inglaterra fazer isso, mas foi. E aí a gente tem a lei militar observando, autorizando isso acontecer, os exércitos autorizando, né? E você tem aí, provavelmente, a representação de um francês aqui. Bem, acredito que seja um francês aqui, o outro eu não consigo reconhecer, né? Observando essa indignação, já que os franceses também serão aqueles que vão auxiliar os norte-americanos na Revolução da Independência. Na tentativa de organizar todo esse processo revolucionário, os colonos, representantes das 13 colônias, vão se encontrar em 1774 no primeiro Congresso da Filadélfia, onde eles vão se reunir a fim de discutir o que nós vamos fazer. A gente vai permanecer enquanto colônia da Inglaterra ou a gente vai propor uma independência, uma separação? Nesse primeiro Congresso da Filadélfia, os colonos decidem basicamente permanecer ainda como colônia e tentar um acordo com a Inglaterra para que a Inglaterra não chegasse com um poder militar e que não chegasse de forma muito severa ali. Então, eles meio que se acovardam até certo ponto. Uma ala revolucionária quer a revolução, quer mesmo que aconteça essa separação da Inglaterra e das 13 colônias, mas a grande maioria vota então no primeiro Congresso da Filadélfia para que eles permaneçam. Como que a Inglaterra vai responder? Tanto ao primeiro Congresso da Filadélfia, que para eles é um absurdo, é uma traição ao rei, quanto ao próprio episódio da festa do chá de Boston, eles trazem a lei do aquartelamento. O que seria essa lei? Na verdade, é uma lei, né, que
todo colono é obrigado, se necessário, a abrigar militares ingleses em casa, né, abrigando, alimentando, oferecendo transporte aos soldados e literalmente transformando a sua casa num quartel. Então, se um membro do exército inglês chegar e requerir a sua casa, porque eles não vão pedir, eles vão entrar, eles vão falar sai. Requerir a sua casa, você é obrigado a deixar. Você é obrigado, além de deixar, a cuidar desse cara aí. E isso para eles vai ser intolerável, vai ser uma lei absurda, que vai ser extremamente intrusiva. Então imagine você estar na sua casa e você é obrigado a ter que cuidar desses soldados, lavar a roupa deles, cozinhar para eles e não poder falar nada nem fazer nada. Então o ódio dos norte-americanos com os ingleses vai aumentar assim, de uma maneira absurda e a reação disso vai ser uma reação armada. O exército inglês é conhecido nesse momento como os Redcoats, né? Então, aqueles que usam roupa vermelha, digamos assim. Eles usavam um casaco vermelho, por isso Redcoats. E eles vão ser muito conhecidos nos Estados Unidos porque eles vão assim, ser o símbolo do ódio, do símbolo que eles tinham que combater. Então, em várias produções norte-americanas, como Patriota, ou até mesmo jogos como Assassin's Creed 3, mostra, essa é uma cena aqui, né, dos personagens de Assassin's Creed 3, essa daqui, então são os soldados, mostra exatamente essa, como posso dizer, como eles eram extremamente arrogantes e como eles eram petulantes, e isso é uma coisa que ficou muito marcado para os norte-americanos. Do outro lado, a gente vê um pouco dos diferentes uniformes dos Redcoats, perdão, do exército inglês, e todos têm essa coisa né, muito clara que é a roupa vermelha. Em 1776, quase uns 2 anos depois desse processo, do que foi a festa do chá de Boston, os ingleses vão controlar bem as colônias de início, porém, já nas escondidas, acontece o segundo Congresso da Filadélfia, que pretende discutir a real agora separação da Inglaterra. Então não dá mais para tolerar, as leis intoleráveis, no caso, estavam acontecendo, né? Estavam em vigor ainda por uns 2 anos. Isso era intolerável, sim, incompreensível para eles. Os colonos estavam cansados dessa situação e eles, no segundo Congresso da Filadélfia, decidem, então, a grande maioria, a redigir a independência norte-americana. Então, Thomas Jefferson, né, vai ficar responsável por redigir a Declaração de Independência dos Estados Unidos da América, onde vai separar essas 13 colônias em 13 estados e vai entregar isso, né, para os representantes da Inglaterra, deixando bem claro que eles não aceitam o poder inglês, não respeitam mais o rei inglês, e aí a gente vai ter uma sucessão de insurreições até chegar mesmo numa revolta armada. A nível de curiosidade, grandes, né, nomes participam desse processo do segundo Congresso da Filadélfia. Alguns deles você já devem ter ouvido falar, pelo menos ou visto em algum lugar, que é o George Washington, né, e o Thomas Jefferson. Ambos são pais, né, são conhecidos como patronos, né, da independência e da nação norte-americana, e a gente vê muito eles sendo representados na cultura norte-americana, nos filmes que a gente vê, nos desenhos, tá? E eu trouxe algumas curiosidades um pouco a respeito aí deles. Bem, o George Washington pode ser encontrado na nota de $1, tá? Thomas Jefferson e outros patriotas também podem ser encontrados em outras notas de dólar, mas a nota de $1 acho que é a mais famosa. Talvez você tenha numa carteira ou já viu alguém que tem, então seja até mais fácil. Mas aqui tem uma versão ampliada de $1, então onde a gente já tem aqui, né, o United States of America, então os Estados Unidos da América, e a representação do rosto do George Washington. A parte mais curiosa da nota do dólar seja o seu verso, onde a gente tem alguns símbolos que são muito famosos, tá? E que representam exatamente essa independência. Então, do lado direito aqui, a gente tem um brasão com 13 estrelas, que representam as 13 colônias norte-americanas, tá? A gente tem a águia segurando 13 setas, que também representam as 13 colônias, e essa bandeira que tem aí o azul, vermelho e o branco, com basicamente 13 listras, né? Entre brancas e vermelhas. Então o número 13 é um número muito característico, não é o PT, é um número muito característico por conta das 13 colônias norte-americanas. E desse outro lado, do lado esquerdo, aí a gente tem um dos maiores símbolos dos Illuminati, como as pessoas gostam de dizer, e que sim, é muito utilizado pelos Illuminati, pela maçonaria, mas que não tem uma relação com o diabo ou algo tão negativo. Não, essa é uma visão extremamente cristã a respeito disso, tá? A gente tem aqui a Nuit Coepts,
tá? Que em latim significa ele aprova o nosso começo, o nosso empreendimento, a nossa empresa, digamos assim, mas não empresa no sentido de empresa econômica, tá? Mas o nosso empreendimento, ele aprova o nosso projeto de país que está acontecendo. Que ele é esse? Ele é o olho que tudo vê, que é a representação de Deus, no caso. Então, é uma pirâmide? Sim, uma pirâmide. É um triângulo, mas por que é uma pirâmide? Por que é um triângulo? A ideia é a representação da Santíssima Trindade desde tempos, assim, vai da passagem da Idade Média, eu vou chamar assim, até acho que na própria Idade Média a gente tem essa representação. Deus é representado por um triângulo, então é Deus, Jesus Cristo e Espírito Santo. E esse olho que tudo vê é um olho que várias passagens bíblicas dizem isso. Deus está em todos os lugares, ele é onipresente, então ele vê tudo. Né? Então seria esse olho. E quem é que aprova essa empresa? Quem é que aprova os Estados Unidos? É Deus, tá? Tanto é que aqui a gente tem bem grande, in God we trust. Então, em Deus nós confiamos. E aqui a gente tem ainda em latim, né? Novus Ordo Seclorum, que significa a nova ordem mundial. Então, ele confia, ele aprova a nossa nova ordem, ele aprova o nosso projeto de país, ele aprova esse distanciamento dos ingleses, tá? E aí aqui tem o ano, no caso da Revolução, em número romano, e 13 degraus também. O rosto do George Washington e do Thomas Jefferson também pode ser conhecido de vocês pelo Pica-Pau, mas também por vários outros filmes que mostram esse monumento norte-americano chamado, né, é um monumento em homenagem aos patriotas no Monte Rushmore, que fica na Dakota do Sul. Então a gente tem a representação do rosto aqui, né, bem grande do George Washington e aqui do Thomas Jefferson. Ainda assim, a gente tem o Roosevelt aqui, que é um presidente importante para os Estados Unidos aí nos primeiros anos do século XX, e o presidente que declara, digamos assim, a abolição da escravatura norte-americana, que é o Abraham Lincoln. Esse monumento do Monte Rushmore, ele é repleto de problemas, até porque ele foi construído numa área de reserva indígena. Ele foi construído num monte que era sagrado para inúmeras culturas da Dakota do Sul. E os norte-americanos não respeitaram coisíssima nenhuma. Então ele é alvo de inúmeras críticas e ele é realmente esse monumento racista, né, que mostra essa supremacia branca nesse território. Então ele é bem problemático, mas eu trouxe mais para a gente discutir, visualizar mesmo o George Washington e o Thomas Edison. Bem, a Guerra de Independência Americana acontece de 1776 até 1783. É uma guerra bem, digamos, complicada. Né? Aqui nesse verso da imagem, não sei se vocês conseguem ver, mas tem a representação aí da estátua do rei sendo destruída. Então, esse momento em que os colonos também agora, né? E aí a gente pode falar o povo, eles vão contra a Inglaterra, eles querem acabar completamente com esses laços com a Inglaterra, e isso vai despertar aí muito ao auxílio que a França vai dar para os norte-americanos. Então a França está ainda aí ressentida, né, sempre foi inimiga declarada da Inglaterra desde a Idade Média, até antes mesmo, né, muito por conta da questão da Bretanha e da Guerra de 100 Anos, e enfim. Não vamos entrar nesses méritos agora. Mas Inglaterra e França foram rivais por muito tempo. E a França tá ali, né, completamente raivosa por ter perdido alguns territórios na América do Norte. Então, quando ela vê a possibilidade da Inglaterra perder completamente as colônias dela, os franceses vão auxiliar militarmente os norte-americanos. Então, parte do exército francês vai até os Estados Unidos para ajudar nas guerras, né, nessas inúmeras batalhas que vão acontecer lá. Então, armas, homens da França vão até a Inglaterra para ajudar os norte-americanos. A guerra ela vai durar aí uma série de 7 anos, né? Tem batalhas bem complicadas, não vou entrar nos méritos das batalhas, quem tiver curiosidade aí pode procurar. No próprio Wikipedia vocês vão encontrar uma lista gigantesca com essas batalhas. Os Estados Unidos saem vitoriosos, tá? Em 1776, e eles mantêm a data da assinatura da criação da Declaração da Independência Norte-Americana como 4 de julho, né? Como o dia de independência deles. Não é à toa que você tem lá o 4th of July, que é em comemoração da independência norte-americana, onde é feriado nos Estados Unidos. A Constituição norte-americana ela fica pronta de verdade em 1787. Ela vai se basear completamente nas premissas e nas ideias filosóficas dos
iluministas. Então, a ideia de propriedade privada, de direito a essa propriedade, de direito civil, direito natural, direito à vida, direito à propriedade e direito à liberdade, que é a tríade, basicamente, das revoluções burguesas, vai aparecer já aqui na independência dos Estados Unidos e que vai aparecer de novo na Revolução Francesa. Uma coisa que é extremamente curiosa é que os franceses ajudam os norte-americanos a se desprender de um governo onde existia um rei. Porém, esses mesmos soldados voltam para a França, onde vivem numa monarquia extremamente absolutista. Então, também parte desses militares que participaram, que vivenciaram essa experiência de revolução contra a Inglaterra nos Estados Unidos, vai voltar para a França com essa sementinha plantada na cabeça e eles também serão responsáveis aí pela Revolução Francesa. Então, eu saio do meu país para viver uma guerra, para ajudar um outro país a se desvencilhar do rei. E volto para a França e tem um rei aqui extremamente absolutista. Tem algo de errado aí. Então, o tiro sai um pouco pela culatra. Por mais que a França ajude os Estados Unidos, isso vai fazer com que a própria França perca aí, literalmente, o rei perca a cabeça por conta disso. Uma coisa que a gente não pode esquecer é o fato de que a Declaração de Independência dos Estados Unidos trabalha com a ideia de direitos e liberdades civis, mas em nenhum momento vai mencionar os negros. Em nenhum momento vai falar de fim da escravidão. Então é uma liberdade para poucos. Aqui são alguns flashes para vocês, verem aí participantes franceses contra os ingleses, Então a gente vê as bandeiras aqui na Inglaterra. A guerra, falando também dessas bandeiras, a guerra, os norte-americanos que estão aqui nessa área contra os ingleses. A guerra ela é muito importante para a gente entender até mesmo a criação dos símbolos norte-americanos, Então, a primeira bandeira norte-americana, na verdade, era uma bandeira amarela que tinha uma cobra, Com alguns como foi essa evolução das bandeiras norte-americanas, mas era uma bandeira amarela com uma cobra, uma cascavel, que é uma cobra bem característica da América, com os dizeres, don't tread on me. Então seria não mexe comigo, não pisa no meu calo, algo do tipo, tá? Essa bandeira amarela vai depois ser substituída por essa bandeira aqui, onde você tem as 13 listras, ou listras vermelhas e brancas com a cobra ainda, com essa frase. Posteriormente, eles pensam numa ideia de uma bandeira próxima à bandeira da Inglaterra, então mantinha um pouco da bandeira inglesa. Isso provavelmente lá no primeiro congresso da Filadélfia seria a ideia, mas como não foi para frente, depois eles se recusam completamente a ter qualquer símbolo inglês, eles se mantêm então com as 13 faixas, representando as 13 colônias, e 13 estrelas nesse fundo aqui azul para representar de novo as 13 colônias. Hoje a bandeira norte-americana tem mais estrelas porque possuem mais estados. Então os estados do oeste, estados que eram posse da Espanha e posteriormente posse do México, só vão para os Estados Unidos depois, e mesmo a conquista do oeste, onde outros e novos estados vão surgir. Texas, regiões do Alabama, da Califórnia, enfim, todas essas áreas não pertenciam aos norte-americanos, e por isso que hoje você tem esse número maior de estrelas, que é o que representa, no caso, o número de estados existentes nos Estados Unidos da América. Aí uma representação da bandeira norte-americana, do primeiro modelo realmente da bandeira norte-americana. Um outro símbolo que é muito interessante, que mostra essa proximidade dos Estados Unidos da América com a França, é a famosa Estátua da Liberdade, hoje encontrada em Nova York. A Estátua da Liberdade ela foi construída por volta de 1886. Ela é uma estátua francesa. O projeto dela não era para ir para os Estados Unidos, era para ir para o Canal de Suez lá no Egito, mas por N fatores não foi para lá. Ela foi criada pelo Frédéric Auguste Bartholdi, que é um francês que monta completamente essa estátua, pensa no projeto dela. Um dos grandes engenheiros que vai participar da construção da Estátua da Liberdade é o Alexandre Auguste Eiffel, então, conhecido principalmente por ter feito a Torre Eiffel. Posteriormente, eles decidem então mandar realmente essa estátua como um presente do Império de Napoleão III para a cidade de Nova York, isso no século XIX. E é uma estátua de aproximadamente uns 48 metros, acho que ela atinge o máximo isso com o pedestal. Ela era uma estátua, então, que ia representar a liberdade, então a deusa liberdade, com uma tocha na mão, porque a ideia dela era que ela fosse um farol. Ela chegou a ser um farol, então a tocha dela era iluminada ali na Baía de Manhattan.
e segurando as leis, no caso, né, a justiça sendo legitimada pelas leis. Então é a deusa justiça. E nessa lei tem a data de 4 de julho de 1776, a data da Declaração da Independência Norte-Americana. Uma curiosidade bem legal da liberdade é que aqui tem uma imagem de época mostrando ela sendo montada. Ela foi completamente montada em Paris, depois foi desmontada e levada de navio. E uma coisa que é legal é quando a gente observa, por exemplo, quadros da época, como esse daqui que vocês podem ver, ela tinha uma coloração diferente, ela não era verde, ela era pelo contrário, ela era bem bronze, um bronze até um pouco mais escuro. E onde que a gente. Por que ela ganhou essa cor? Na verdade, foi o processo de oxidação. O bronze é um metal não natural, então o bronze é uma liga de cobre e estanho, e o bronze, quando passa pelo seu processo de oxidação, ele ganha uma coloração verde. Então ela ficou verde com o tempo. Tá? E foi um evento assim absurdo, todo mundo saiu, foi uma comemoração gigantesca. Então aqui dá para ver um pouco das bandeiras, bandeira da França e bandeira dos Estados Unidos juntas, né, para comemorar essa aliança, porque já graças aos franceses, os norte-americanos conseguiram também declarar a sua independência. Bem, chegando ao fim da nossa aula, quais são as considerações que a gente pode ter, o legado, né, da Constituição norte-americana para nós aqui no Brasil e para outros países no mundo? Bem, os norte-americanos eles vão literalmente criar um modelo de governo que a gente vai seguir. Se a gente for pensar, os iluministas já haviam criado esse modelo, já tinham escrito sobre isso. Então, se a gente pensar, por exemplo, na divisão dos três poderes do Barão de Montesquieu, isso já existia no papel. Os norte-americanos vão ser os primeiros a observar isso, a ler esses livros, ver esses autores e colocar isso em prática. Então, é como se a gente pensasse que os grandes filósofos iluministas, eles escreviam livros de receita, mas eles nunca tinham os ingredientes na época possíveis para fazer o bolo. Vamos pensar assim. Então eles escreviam os livros de receita, mas não tinham os ingredientes para fazer o bolo. Os norte-americanos foram os primeiros a pegar esses livros de receita e ter os ingredientes e fazer o bolo. O bolo não saiu talvez da forma como se dizia ali nas receitas, como estava nos livros, mas ele saiu. E esse modelo desse bolo, né, na nossa alusão desse estado, desse governo, é um modelo que vai influenciar vários outros modelos por toda a América e por todo o mundo. Então, a ideia de um presidente, por exemplo, vai acontecer, as divisões em Congresso, né, sendo representantes do poder legislativo, de um sistema judiciário, de juízes, uma corte suprema, né? No caso dos Estados Unidos, formada por 9 juízes, que vai definir os crimes. Então, aquele papel que estava na mão do rei, né? Esses três poderes de criar as leis, de legislar, de julgar essas leis, né? O poder judiciário, e de executar, administrar esse reino, essa sociedade, vai ficar dividido. Então a gente vai ter representantes do poder executivo, representantes do poder legislativo e representantes do poder judiciário. Isso vai acontecer basicamente primeiro nos Estados Unidos com os norte-americanos. O legado da independência norte-americana para nós é gigantesco, principalmente pelo fato de que vai influenciar grandes revoluções burguesas do período. Vai influenciar inúmeros processos históricos que vão acontecer na América, na Europa, em todas as outras regiões do mundo. Então ela influencia diretamente a independência, né, a tentativa de independência aqui no Brasil, ou basicamente insurreições, como a Inconfidência Mineira, que não tinha um propósito de trazer uma independência para o Brasil, e sim uma independência bem local ali na região das Minas, mas que já é um espírito que vai vir para cá, e outras revoltas coloniais que vão acontecer no Brasil nesse período. Vai influenciar diretamente a Revolução Francesa, né? E que é a grande revolução que a gente vai estudar mais para frente. Então, a independência, as independências que vão acontecer na América, né? Então, a independência de grandes países, né, como Bolívia, Argentina, Chile, né, que vão se tornar independentes da Espanha. Vai ser um processo que vai estar bebendo ali, tanto no iluminismo francês e inglês, mas principalmente no exemplo dos norte-americanos. Então, a importância da independência dos Estados Unidos para nós, enquanto americanos, quando eu falo americanos, eu não estou dizendo que nós somos norte-americanos, estadunidenses, americanos por vivermos no continente americano. Nós todos somos aqui, mesmo no Brasil, americanos. Então, as influências dessa independência para nós vão ser gigantescas, e não só para nós. Então, os Estados Unidos começam a se tornar um país importante nesse período. Ah, se torna uma potência mundial? Não. Os Estados Unidos só vai se tornar realmente uma potência econômica mundial graças à Primeira Guerra Mundial, que a gente vai ver muito mais para frente.
tá? Espero que vocês tenham gostado da aula, dessa segunda parte. Espero que ela não tenha ficado tão extensa. Qualquer dúvida, me procurem, mandem e-mail. E eu vou propor uma atividade diferente para vocês. Além da atividade que está no Schoology, eu quero que vocês comentem aqui no vídeo. Então, eu preciso ter essa devolutiva para saber se vocês estão entendendo, se vocês estão assistindo, se vocês estão gostando, o que vocês querem que mude, enfim. Eu estou dividindo essas aulas em 2 partes porque são muito longas, não dá para fazer um vídeo muito longo, acho que vai ficar cansativo. Já acho que esse seja um vídeo muito longo, tá? Mas não dá para ficar dividindo também em 4 vídeos, senão vocês não vão assistir ou vão ter muitas dúvidas. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, mandem aqui nos comentários mesmo aqui no YouTube. Curtam o vídeo, enfim, se quiserem compartilhar, podem compartilhar. Isso não está restrito só aos meus alunos da Escola Bernadette, fica aberto para todo mundo, quem quiser ver. Provavelmente, se eu falei alguma coisa de errada, se eu lembrar, eu vou corrigir, fiquem tranquilos, né? Mas se tiver algum erro, se vocês quiserem apontar nos comentários, fiquem livres também aí para comentar, vocês que estiverem assistindo ou assistiram. E vocês, que são os meus alunos do 8º ano A e do 8º ano B, eu quero que vocês façam uma atividade aqui nos próprios comentários do YouTube. Eu quero que vocês escolham um minuto específico do vídeo ou um assunto, um slide específico desse. Eu quero que vocês comentem brevemente em 3 tópicos do que eu tô falando. Não vale copiar o meu slide, tá? Não vale copiar o que eu escrevi aqui, mas eu quero avaliar vocês de uma outra forma diferente também. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Até uma próxima aula. Espero, na verdade, que a nossa próxima aula seja juntos na sala de aula, porque é muito melhor do que isso aqui. Mas é o que tem para hoje. Então, um beijo, lavem as mãos, se cuidem. E se a gente só se vê depois das férias, boas férias. E se a gente conseguir se ver antes, a gente conversa então em sala. Tchau, tchau.